a gente vai começar aqui, nesse dia 29 de dezembro, com a notícia, né, do dia desde cedo. A gente viu que o Real Madrid anunciou a renovação com o Carlo Ancelotti. Ou seja, hoje a gente está escancarando para o mundo a bagunça, que é a CBF, cara. Porque há um ano, né, um pouco mais de um ano, um pouco menos de um ano talvez, a CBF confirmou, né, o Fernando Diniz como interino da seleção brasileira à espera do Carlo Ancelotti. Foi confirmado pelo Edinaldo, até então o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E hoje, né, depois desse anúncio oficial do Real Madrid, mais do que gostar do nome ou não, é que é digno de vergonha, pelo menos para mim, é o papel que a CBF coloca a seleção brasileira, é a principal seleção do mundo. Hoje sem Ancelotti, sem comando, com o Diniz sem saber até quando fica e quem decide o futuro da seleção. Então a gente parte, o nosso Seleção Sport TV, do assunto Carlo Ancelotti. Lino, quantas vezes a gente falou sobre isso, né? Sobre se valia a pena a espera, mais do que o nome, deixar a seleção um ano para depois mudar a filosofia de jogo, se isso valia ou não. A gente estava conversando agora, antes de começar o programa. Se o Ancelotti viesse para a seleção brasileira, para a Copa América, né, que é agora de 2024, eu já discordaria, né, de deixar a seleção brasileira, né, como interino, e não é problema nenhum de ser o Fernando Diniz, mas o papel de interino é a espera de um outro treinador. Ele não vindo, o que a gente tinha esse receio a todo momento, cara, nada indicava a chegada do Ancelotti a não ser a CBF. Ele não vindo, a vergonha. Para mim, hoje, o que eu senti foi vergonha, cara, de manhã. Qual que é o seu sentimento com esse anúncio, né, do Real Madrid, dessa renovação do Ancelotti? Meu caro, boa tarde. Tudo bem, Tudo Igor? certo? Boa tarde. Renata, Ramon, amigos. Não sei se vergonha é o sentimento, mas a gente fica um pouco constrangido, porque estava na cara que havia um risco muito grande disso não dar certo. Não era uma boa ideia você esperar por um treinador e deixar o trabalho da seleção brasileira com um treinador dividindo com o clube de forma provisória, improvisando seleção brasileira, por maior que seja o Diniz, por mais bem intencionado e qualidade que tenha o trabalho dele, era um trabalho precário. E precarizar a seleção brasileira, uma das maiores marcas do futebol mundial, é algo vergonhoso. A vergonha já estava aí. Então, você precarizar esse processo, você fazer uma transição, e não foi uma transição repentina, com impossibilidade de planejamento, pelo contrário, o Tite já tinha anunciado antes da Copa que ia sair, era uma questão só de ajuste dessa transição, então foi tudo errado na origem. Esse momento agora consagra a besteira absoluta que foi fazer esse trabalho precário até agora na seleção brasileira. E a pergunta é, o que será da seleção daqui para frente? Acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Renata, de tudo que a gente falou, né, nesse meio do caminho, desde que o Tite foi à redação, antes da Copa, né, com o Marcelo Barreto. Fevereiro de 2022. Quando ele chega à redação, avisa que depois da Copa do Catar ele sairia. Então, assim, tempo para se planejar, a CBF tem. E, além desse sentimento, né, que para mim foi um sentimento de vergonha, o constrangimento, eu acho que é uma palavra também certíssima para ser usada, é constrangedor, cara. Eu acho que hoje, o que a gente já sabia há muito tempo, dessa bagunça que virou a CBF, hoje se tornou internacional, né? Hoje todo mundo, a gente já sabia que na Espanha o caso Ancelotti na seleção brasileira era tratado com desdém, né? Os espanhóis olhavam as notícias que vinham daqui, eles simplesmente nem discutiam, né? O Ancelotti nunca deu nenhum tipo de indicação. Hoje a CBF está exposta mundialmente e expõe, né, em consequência também a seleção brasileira. Olha, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, como é que você está? Começamos intensos, né? Nervoso, todo mundo... Você faz isso até comigo. Exato, não, é verdade. Mas é bom que esquenta o programa, o último programa do ano vai ser num tom de bastante debate. Tudo bem, Lino? Boa tarde, Ramon, para todo mundo que está acompanhando. Eu acho que a CBF tem hoje exatamente tudo o que ela buscou. Ela plantou esta semente, ela buscou esse constrangimento, ela buscou essa bagunça, ela fez isso, né? No momento em que, eu acho que tem uma sequência de erros, entendeu, Igor? Porque quando a gente olha para fevereiro de 2022, que o Tite fala, eu não vou ficar, para mim, assim, dentro da CBF tinha que ser, olha, vamos já plantar aqui a nossa sementinha, entender quem que vai ser o bom substituto, se alguma pessoa da equipe do Tite quer ficar, porque o Tite montou uma equipe multidisciplinar, tinha um coordenador técnico, tinha várias funções dentro da CBF. Eles poderiam ter conversado internamente, falado, Tite, o senhor acha que... Eu sei que é complicado ter uma discussão como essa antes da Copa,
Mas era possível você já ir começando a amadurecer esse papo para, de repente, já trocar uma ideia com alguns treinadores. Como planejamento, Ancelotti, né? Você tem essa ideia, Guardiola, tal. Beleza. Não fez isso, primeiro erro. Aí, segundo erro, chega janeiro de 2023, a gente não tem pressa. Porque, veja bem, a eliminatória, o Brasil está classificado, não tem problema, a gente vai pensar com calma. Show. Pensa com calma, chega junho e anuncia esse plano que, assim, eu não consigo entender alguém que acha que esse plano fazia sentido em 2023. Né? Uma seleção do tamanho da seleção brasileira falar, não, vamos ter um treinador interino que vai dividir função para depois vir um outro que eu nem tenho contrato assinado. E que mais do que não ter contrato assinado, Igor, ninguém falava disso, era a única pessoa que falava disso era o Edinaldo. Então, beleza, então é só o presidente da CBF fala que tem um contrato, suposto contrato com o Ancelotti, ninguém além dele fala disso e a gente fala, show, que legal, vamos ter o Diniz, depois vai ter o Ancelotti. Quem acreditou nisso, cara? Sinceramente, assim, eu acho que tem muita concorrência para isso, mas o presidente Edinaldo, que não é mais presidente por enquanto, não sei o que vai acontecer com ele, ele caminha para ser o pior presidente da CBF na história, né? E olha que tem muita concorrência para ser o pior presidente da CBF na história. Larga a concorrência. É larga a concorrência, mas, de fato, é uma medida, né, Ramonzinho? Ótima tarde para você, meu amigo. Boa tarde. Que torna esse mandato do Edinaldo, que foi destituído do cargo, né, pela Justiça aqui do Rio de Janeiro, entrou com um recurso negado, ainda tem outras instâncias, mas, por enquanto, está destituído. Daqui a pouquinho o Martim Fernandes vai estar aqui com a gente, ele que está nessa cobertura da CBF há muito tempo, inclusive também sobre o treinador. Mas, Ramon, é muito complicado a gente falar qualquer coisa. A gente falava aqui ontem sobre seleção brasileira, sobre procura de camisa 9, procura de um camisa 10, quando não tem o Neymar. Eu acho que essas discussões, todas essas, estão em segundo plano, cara. A gente não tem comando. A gente está aqui, né, no nosso telaço aqui, o sem comando, mostrando o Ancelotti que já não veio mais, renovado com o Real Madrid. E o Fernando Diniz, que não tem nada a ver com o problema, que simplesmente é uma peça desse problema, é escolhido para ser um interino no meio desse caminho e aceitou, né, correr esse risco, com um trabalho que no início está sendo também com vários percalços, né? O Brasil não consegue jogar dentro de campo, mas um reflexo do que é fora dele. Esse sentimento que a gente está partilhando aqui, o meu, do Lino e o da Renata, foi o que você hoje teve de manhã, quando lá, né, na Europa, eles já noticiavam essa renovação do Ancelotti. Prazer estar contigo pela primeira vez. Quanto tempo que você já trabalha aqui? Tá ficando velho, né? Tudo bem, meu filho? Boa tarde, Lino, Renata, Igor. Então, a palavra para mim é amadorismo, né? Eu acho que a CBF, a partir do momento que o Ancelotti trata essa suposta vaga, esse cargo que ele ia ter como treinador da seleção, como rumor, não tendo contrato assinado, né? Só o presidente, como a Renata falou, da CBF, dizendo que ele será o próximo treinador, e ele não afirmando, mas também não negando, tratando como rumor toda essa situação, eu trato como amadorismo da CBF. O presidente não teve comando, não teve pulso, não teve palavra. Você não pode simplesmente fechar um treinador para a seleção mais campeã que tem de boca. Você tem que ter um papel assinado, algum documento que agora, com essa renovação que anunciou o Real Madrid, que ele comprovasse, olha aqui, não, ele se renovou, mas ele tinha um papel assinado que assumiria a seleção a partir de junho, julho, agosto, não sei. E, na minha opinião, a gente perde o principal ano desse ciclo, que é o primeiro ano, pós-Copa. Como a Renata e o Lino falaram, o Tite, desde fevereiro de 22, né, já externou que não seguiria no comando da seleção. Por que não buscar alternativas, já conversar com quem está final de contrato, ou até mesmo pagar a multa de alguém que seja? A CBF tem poder financeiro para isso. Paga a multa, eu quero o Igor Rodrigues. Quanto é a multa do Igor Rodrigues? Eu pago a multa do Igor Rodrigues e trago ele para a seleção. Então, esse amadorismo deixa a nossa seleção, assim, vagando, né? Vagando por a gente não ganha uma Copa. É muito tempo. Perdemos um ano de um ciclo importantíssimo que você começa essa renovação e a gente tem jogadores bons para isso. Pode ter carência de um 9, não tem aquele 10 específico, que o Brasil sempre teve um 10, mas a gente tem jogadores para fazer um elenco muito bom. Então, a palavra, para mim, dessa gestão da CBF é amadorismo, nesse caso do Ancelotti.